essa é a nossa quinta simuaula Unifei. Hoje nosso assunto será o método das malhas. Nossa aula será dividida em 3 partes. Na primeira parte falarei rapidamente sobre o método e resolverei o circuito a partir de sistemas de equações. Na segunda parte eu irei resolver o circuito por matrizes e na terceira parte eu irei verificar através de amperímetros e voltímetros as correntes e as tensões do nosso circuito. Para isso, vamos utilizar os seguintes componentes. 2 fontes de tensão, sendo uma de 16 volts e a outra de 14 volts, e 3 resistores de 2 ohms. Os nossos componentes estarão dispostos como é mostrado aqui na tela. Então, vamos começar. Inicialmente, iremos falar sobre malha. O que é uma malha? Uma malha é um caminho fechado que não contém ramo em seu interior. No nosso caso, temos 2 malhas. E o que consiste o método das malhas? Esse método permite que a gente obtenha a corrente em cada malha do circuito, de uma maneira mais fácil e maneira mais simples. Para aplicar esse método, é preciso cumprir 3 etapas. A primeira é determinar o número de malhas. Por quê? Porque o número de malhas é o mesmo número de equações do nosso circuito. Quanto mais malhas a gente tiver, mais equações teremos para resolver. Segundo, a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, ou seja, em uma malha fechada, a soma das tensões é 0. E a terceira vai ser a resolução do sistema de equações, seja por matrizes ou não. Então, vamos lá. A nossa primeira parte da nossa aula, eu vou resolver o nosso circuito por sistemas de equações. Primeiro, vamos equacionar o nosso circuito. Mas antes de equacionar, precisamos determinar 2 correntes. E elas precisam estar no mesmo sentido, ou seja, IA e IB, no nosso caso que são 2 malhas, precisam estar no mesmo sentido. Eu irei adotar o sentido horário para as 2 correntes. Sempre as correntes de malha têm que estar no mesmo sentido. Se você escolher o anti-horário, tem que ser todos anti-horários. Se for horário, todos horário. Então, IA e IB estão no sentido horário na minha malha. Certo? Depois disso, só aplicar a lei de Kirchhoff das tensões na nossa malha. Ou seja, que a soma das tensões de uma malha fechada é 0. Então, temos R2 multiplicando IA menos IB, mais R1 que multiplica IA, menos E1 igual a 0. O E1 está negativo porque o sentido da tensão na fonte está contrário ao sentido da tensão nos resistores. Na segunda malha temos E2 mais R3 vezes IB, mais R2 que multiplica IB menos IA. Todos positivos porque todos estão no mesmo sentido. A gente iguala a 0, que é a lei de Kirchhoff. Isolando as correntes, temos R2 mais R1 multiplicando IA, menos R2 multiplicando IB, que é igual a E1. E na segunda equação, menos R2 que multiplica IA, mais R2 mais R3 multiplicando IB, igual a menos E2. Substituindo os valores, temos 4IA menos 2IB igual a 16 e menos 2IA mais 4IB igual a menos 14. Temos um sistema super simples. Resolvendo, encontramos que IA é igual a 3 A e IB é igual a menos 2 A. Certo. Agora vamos resolver o mesmo circuito por matrizes, que é uma maneira mais fácil. Resolvendo por matrizes, a gente vai ter 3 matrizes para resolver nosso sistema. A primeira matriz é a matriz de resistência. A segunda é a matriz coluna de corrente. E a gente iguala a uma matriz coluna de tensão. Ou seja, a gente vai ter uma matriz toda de resistência, uma de corrente, que é o que a gente interessa, e uma de tensão. Como determinar esses valores? Na matriz de resistência, na primeira linha, na primeira coluna, a gente sempre coloca a soma das resistências da primeira malha. No nosso caso, R1 mais R2, que é a nossa primeira malha. E na segunda linha, segunda coluna, a gente coloca a soma das resistências da nossa segunda malha, que é R2 mais R3. E na primeira linha, segunda coluna, e na segunda linha, primeira coluna, a gente coloca o que é de comum entre essas malhas. Entre A e B temos R2, e sempre será negativo, então será menos R2. E
Iremos multiplicar pela matriz coluna de corrente e vamos igualar a de tensão. Aqui na nossa tela vemos E1 e menos E2. Por que E1 está positivo? E1 está positivo porque o sentido da tensão na nossa fonte está igual ao sentido da corrente. A corrente está subindo, a nossa tensão também está aumentando. Então, elas são positivos. Já na E2, a tensão está do negativo para positivo e a nossa corrente está descendo. Ou seja, tensão e corrente estão em sentidos contrários. Eis o motivo do nosso sinal negativo. E aí, para encontrar o nosso IA e o nosso IB, o que nós vamos fazer? Para encontrar o IA, nós substituímos a primeira coluna pela matriz coluna de tensão. Como você pode ver aqui, a gente vai colocar E1 menos E2 e do outro lado normalmente, menos R2, R2 menos R3. A gente vai achar esse determinante e vai dividir pelo determinante de resistência, normalmente. No IB, a mesma coisa. A gente vai substituir a segunda coluna por uma matriz de tensão, matriz coluna, e dividir por determinante das resistências. Fazendo esses cálculos, a gente vai encontrar IA igual a 3 A e IB igual a menos 2 A, que é o mesmo valor que a gente encontrou anteriormente. Para a gente verificar se realmente está certo os nossos cálculos, vamos ligar 3 amperímetros em série com as nossas resistências para ver as correntes que percorrem nosso circuito. Então, dando play na nossa simulação, vamos ver que no R1, a corrente que percorre é 3 A. No R3, é menos 2 A. Menos 2 porque está no sentido contrário. E o nosso resistor 2, 5 A. Por quê? Como nossa corrente IA está no sentido horário e a corrente IB está no sentido anti-horário, o nosso R2 recebe as duas correntes passando por ele, que é 3 mais 2, então vai dar 5 A, então está certo. Agora, nós vamos verificar a lei de Kirchhoff das tensões da nossa malha. Então, a gente vai colocar 3 amperímetros em paralelo com as nossas resistências para verificarmos se a soma das tensões de uma malha fechada realmente é zero. Dando play na nossa simulação, podemos ver que na primeira malha temos 16 volts menos 6 volts, vai dar 10 volts, menos a tensão no nosso resistor 2, que é 10 volts, vai dar 0. Então, 16 menos 6 menos 10, 0. E na segunda malha, temos que R2, a nossa corrente está assim, subindo. Então, vai ter 14 menos 4, 10. Menos 10, o resistor 2, 0. Então, a soma das tensões em cada malha vai dar sempre 0. Isso é um método bom para verificar se os cálculos estão realmente certos, que é calculando as correntes e repassando no circuito para ver se realmente está certo os cálculos e fazendo a lei de Kirchhoff das tensões novamente com os valores das correntes encontrados. É uma maneira muito boa de verificar se as contas estão certas. Então, terminamos por aqui mais uma simuaula. Encontramos vocês na próxima simuaula. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, o e-mail que segue logo abaixo.